Uma outra forma de se comunicar de forma mais anônima é a rede I2P. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender uma coisa. O que são serviços centralizados? Vamos descrever um exemplo. Imagine você que o Telegram, o WhatsApp e o Signal. Eles estão muito expostos e facilmente é possível que algum governo crie uma regra, que algum governo crie uma legislação. Ou que simplesmente, como no Brasil, o juiz da Suprema Corte dá 24 horas para bloquear o Twitter, o X ou até mesmo para bloquear o WhatsApp e o Telegram. Porque esses serviços são muito centralizados. Há a possibilidade, naturalmente, de você não ter esse mecanismo de comunicação centralizado. Mas isso aí nós vamos explicar. Naturalmente que o Telegram e o WhatsApp não é um modelo de negócio que teria um sucesso em um governo autoritário. Como um governo autoritário, como o brasileiro, por exemplo. Então, naturalmente, aqui o Telegram não tem, como eu posso dizer, chance de ter um futuro. Acontece que nós podemos ter estruturas descentralizadas. Bom, nós vamos falar ao longo desse curso de algumas ferramentas. Nesse curso eu vou lhes explicar, por exemplo, o que vem a ser o XMPP e também outras ferramentas de comunicação descentralizadas e como nós usamos. Vamos pensar na estrutura dos servidores. Nós temos os nodes. E esses nodes podem ser descentralizados. Quando eu descentralizo, apenas um maior esforço do governo para bloquear isso, mas ele consegue. Mas lembre-se que apenas descentralizar não seria uma forma de garantir 100% da existência do serviço em caso de repressão do governo. Se algum governo for contra o serviço, nós podemos descentralizar ou distribuir. Tem um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja, aqui eu tenho um serviço centralizado. Imagine que o WhatsApp está em apenas um datacenter no Brasil. Agora imagine que o WhatsApp tenha, naturalmente, servidores datacenters em 3 lugares nesse país, no Brasil. Então, naturalmente, você tem uma rede mais difícil do governo parar ou bloquear. O pior de tudo seria esse caso. Aí nós teríamos realmente um sistema bem distribuído. Então, naturalmente, na rede Tor, nós temos o que? Entusiastas do mundo Tor, que disponibilizam servidores para essa grande rede de nós Tor. Mas também nós temos que lembrar, governos podem pegar e colocar servidores nessa rede Tor. E governos podem, naturalmente, como eu posso dizer, ter um maior controle da rede Tor. É um problema. Naturalmente, o Tor hoje foi desenvolvido por grandes máfias, ou seja, países. E que, naturalmente, eles criaram esse mecanismo de comunicação para evitar, naturalmente, que seus espiões e assassinos pelo mundo fossem pegos. Lembrando que, desde que governos foram criados, essa ideia de contratar assassinos para matar pessoas é algo comum. O governo faz isso e isso é algo comum. Então, o Tor precisa de ter 3 ingredientes para ter sucesso. Primeira coisa, uma arquitetura muito bem projetada para, naturalmente, criptografia e anonimato. Nós nos escondemos através da criptografia. Descentralizar os nós o mais descentralizado possível. E é aqui que governos atacam. Governos estão atacando nesse momento. Esse é um ponto, quebrando a descentralização e um número muito grande de pessoas utilizando. Então, desses 3 itens, o governo viu que ele precisa de muitas pessoas usando o Tor. O governo não tem como resolver o problema da criptografia. Mas o governo consegue centralizar mais os nós do mundo Tor. E aí o Tor cada vez mais centralizado. Só para você ter uma noção, para manter o grande esquema de espionagem. Muitos dizem que é um cavalo de Troia a rede Tor. 90% dos servidores hoje estão em países que aderiram ao Tratado dos 14 Olhos. E nesses países, os Estados Unidos, por exemplo, podem solicitar listas de conexão com esses nós do mundo Tor. Horário IPS. E com isso, se ele controla a saída, ele sabe também os horários de entrada e saída. Dá para começar a criar uma triangulação para achar pessoas.
E isso é muito difícil. Bom, acabou que o Trump foi um tiro pela culatra. Como assim? O Trump está brigando com todos os países. E a grande maioria desses países pertence aos 14 olhos. Só para você ter uma noção, o Trump quis retirar o Canadá dos 5 olhos. Do Tratado dos 5 olhos. Só que o Trump esqueceu que o tratado não é dos americanos. O tratado foi um tratado que foi criado no final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Canadá é um dos países membros fundadores disso tudo. Ou seja, é um dos países que construiu isso. Então, o Trump, ao caçar todas essas confusões, ele está ajudando sem querer o anonimato. O que com certeza vai ser mais difícil para um país desse passar suas informações para os Estados Unidos. Se está tendo tanta guerra comercial, tanta guerra de brigas de guerra, essas coisas. Bom, vamos lá. Eu posso ter o servidor centralizado, conforme eu expliquei. É muito fácil parar um data center desse tipo. Eu posso descentralizar e complicar para que governos cheguem até esses servidores descentralizados. Mas o governo vai chegar. A melhor forma é a forma distribuída. Assim, o que acontece? A rede Tor hoje, ela é mais descentralizada do que distribuída. A rede I2P, que é a rede que eu vou falar agora, ela é muito mais distribuída. A rede I2P não chamou a atenção do governo ainda, para que ele controle boa parte dos nós. Então é natural que uma rede I2P distribuída. O melhor caminho para você conseguir o anonimato. Eu tenho ressalva com relação a essa rede I2P, que é muito usada por pedófilos. Tome cuidado. A rede I2P é muito usada por pedófilos. E se o seu nó virar o nó de saída de um pedófilos? O IP da sua casa? A conta cai para cima de você. Pense bem nisso. Bom, vamos falar sobre a rede I2P. Para vocês entenderem bem. A rede I2P, a ideia dela é prover serviços dentro da rede. Naturalmente, existe um serviço chamado proxy, aonde você acessa a rede I2P, que acessa a internet. É um tipo de serviço. Mas a ideia é que fossem serviços como SMTP, SSH, XMPP somente dentro da rede I2P. Essa era a ideia. Mas acabou que muitas pessoas, viciadas no uso do Tor, para anonimizar a sua consulta na sua surface web, acham que a rede I2P é para isso também. Não. Eu vejo que a rede I2P é mais para prover serviços internos do que ela ser um proxy para a internet. Visto também que a velocidade disso é muito ruim. A rede I2P é mais indicado para serviços internos da rede, provendo o serviço para elementos internos dentro da rede I2P, não como um proxy para a internet. Embora dê para ser feito, uma coisa interessante, que o Tor usa a ideia de Socket Connection. Socket 5. O HTTP Tunnel Socket. Enquanto a rede I2P trabalha com a ideia de mensagens. Mensagens e protocolos. É diferente a ideia. E aí, ali, naturalmente, nós temos o quê? Nós temos aplicações e serviços escondidos dentro da própria rede, com endereços muito loucos. Um desses serviços, por exemplo, é o I2P Shark. E também o I2P Tunnel. Para IRC. Para você utilizar serviços como um túnel. Então, para ver que a ideia seria construir uma outra internet dentro da rede I2P. Então, o que acontece? A rede Tor vem com a ideia de você usar esses servidores e sair para a internet. A rede I2P vem com a ideia de você colocar usuários e serviços dentro da rede e ficar aqui dentro da rede. Não sair para fora. A ideia é diferente. Tem pessoas que acham que I2P é igual Tor. I2P não é igual Tor. Mas basicamente, dentro dessa rede I2P, você como um nó, você recebe um endereço. Um endereço que pode chegar a 32 ou 64 caracteres. A ideia é você não criar caminhos, nomes, domínios. A ideia é você pegar essas coisas randômicas e distribuir. Aqui nós estamos vendo um de B32. Imagine um B64. Não dá para decorar. E essa é a ideia. Não decorar serviços. Na I2P você vai encontrar o que
você vai encontrar um serviços, como o de DNS chamado SUSI DNS. E lá dentro, você vai encontrar um mecanismo que vai traduzir esses endereços em endereços IPs. Versão 4. Mas você mesmo pode montar o seu address book. Basicamente você acessa o SUSI DNS depois que tudo estiver instalado na sua máquina. E ali dentro você pode ver as rotas, configuração desses, como se fosse blocks. Você também pode ir adicionando o nome do host que você quer e qual o endereço. E você vai criando esse arquivo de TXT. Lembre-se que, nos primórdios das redes de computadores, não tinha um serviço de DNS. Era um arquivo chamado host. Host, isso tem no Linux. Isso você vai encontrar. No Unix, isso você vai encontrar. No Windows, é a mesma ideia, você cria nomes e associa endereços. Aqui no caso, endereços de 32 bits. E você pode criar naturalmente a ideia de túneis. E naturalmente, você pode prover serviços e protocolos dentro desses túneis. E esses túneis são roteados. Então tem um esquema bem parecido de roteamento intermediário na rede 2P, conforme já vimos. E basicamente nós temos rota de saída e rota de entrada. Então vamos ver isso. Basicamente funciona assim. Você acessa um nó de saída. A gente chama de participante. E depois a gente. Um nó de saída é uma outra máquina que vai entrar no inbound gateway. Depois inbound participante. E chegar até o destino. Veja aqui. Você tem 3 máquinas envolvidas na saída. E 3 máquinas envolvidas na chegada naturalmente. O desempenho é baixo. Porque a ideia é que, hoje, a rede Tor, 90% desses servidores são adicionados por governos. Então, tem um link excelente aqui na rede 2P, que é mais distribuída. Os nós são pessoas comuns que usam internet comum. Então é natural que o desempenho seja baixo. Vamos colocar assim. Então, é bem seguro esse mecanismo. E aí nós podemos fazer algumas configurações. Lembrando que não é um manual para a rede 2P. Você tem um painel que você pode acessar naturalmente e fazer configurações. Você pode adicionar quantas máquinas de entrada você pode colocar, quantas máquinas de saída. Para os túneis de passagem, você também pode randomizar, colocar quantidade de túneis de passagem, vindo e passando, e de saída. É facilmente configurável isso aqui por causa de um painel. Coisa que nós não encontramos no Tor. Um painel de configuração